Nelson Liboni sobre assoalho pélvico feminino, obviamente. Doutor Nelson Liboni, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia, como estão as coisas? Saúde, família? Tá tudo em ordem. Estamos começando já a voltar ao normal, né? Que Com as bom. vacinações, está tudo voltando, graças a Deus, à normalidade daqui a um tempo. Doutor Nelson Liboni, quando o assoalho pélvico feminino não está devidamente fortalecido, acontecem escapes de xixi, não é isso? Sim, não é só escape, né? O assoalho pélvico, ele é muito complexo, porque você vai ter problemas ginecológicos, do aparelho digestivo, osteomusculares, nervosos, porque você imagina que você tem o períneo ali, imagina uma caveirinha, você tem, até no desenho mostra muito bem, você tem um monte de musculaturas e tendões que se fixam ali e não deixam que os órgãos pélvicos caiam, né? Sim. E ele tem que ter ali um tônus e uma estrutura para segurar tudo isso, numa pressão que você faça de um esforço físico, num esforço evacuatório. Então, você não pode estar nem muito apertado, porque senão você não consegue fazer xixi nem evacuar, como também você não pode estar com isso flácido, né? Por vários motivos que a gente pode falar mais para frente, que aí você pode perder a urina, né? no esforço físico. Então, a pelve feminina ela tem que ser tratada com um grupo multidisciplinar, porque muitas vezes tem outras coisas associadas, não é só o ginecologista que trata. Ô, doutor Liboni, e chama assoalho pélvico justamente porque é o que fica embaixo de tudo segurando. Exatamente. Tá. Exatamente. E aí o que acontece? Nas pessoas mais jovens, você tem os tendões que mantêm bem o tecido elástico, né? Ele consegue manter bem e ele acaba ajudando a musculatura. Com o passar dos anos, né, a pessoa vai tendo flacidez dessa região, vai tendo partos, isso vai sofrendo aí um comprometimento, né? Principalmente se a pessoa é mais sedentária, está um pouquinho acima do peso, acaba comprometendo e traz uma série de problemas para as mulheres. Olha, do ponto de vista social, do ponto de vista sexual, dores que são às vezes não diagnosticadas corretamente, às vezes elas têm vergonha de falar para o médico, às vezes até dor na relação sexual, né? E está envolvido com o períneo, isso aí tem tratamento. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades, então. Doutor Nelson Liboni, é mito ou verdade que somente mulheres grávidas podem apresentar o problema? Não, isso é mito, né? É mito. Todas as mulheres podem apresentar esse problema. É aquilo que nós falamos, até o estilo moderno das mulheres, né? Agora que elas estão tendo o nenê mais para frente, com mais idade, isso também colabora para essa alteração do períneo. E o outro problema também é o sedentarismo, muito tempo sentado, principalmente nessa fase agora de home office, aumentou muito a incidência de pacientes com problema pélvico, principalmente de obstipação e de dor, né, na região perineal. É mito ou verdade que pessoas que têm constipação intestinal podem ter problemas no assoalho pélvico? Não, é verdade, é verdade. Então, olha, são vários, né? Principalmente quando a pessoa vai ficando com um pouquinho mais de idade, então vai aparecendo algumas coisas interessantes, né? Então, entre elas quadros hemorroidários, quadros de prolapso retal, casos de enterocele e retocele. Retocele é uma coisa às vezes que acontece até por flacidez do nervo da musculatura ali do elevador do ânus, que o reto ele entra para dentro da vagina. Na hora que você vai evacuar, o intestino ele tem que ter uma angulação para poder fazer essa evacuação. E às vezes você não consegue, e as fezes elas acabam empurrando a parede vaginal e acabam voltando para trás em vez de sair para o ânus. Olha, meu né? Deus. Então, sem dúvida nenhuma, tem a ver sim. Perfeito. É mito ou verdade que quem está acima do peso pode ter a musculatura do assoalho pélvico enfraquecida? Sim, sem dúvida nenhuma, porque normalmente essa pessoa ela vai estar com mais pressão sobre esse períneo vai sofrer mais alongamentos, vai tracionar principalmente a região nervosa da região, que é o nervo pudendo, isso acaba desencadeando dores, né? Até compartimentação da região. Em vez de você, na hora que você evacua, você tem todo um trabalho para puxar, segurar esse períneo e uma parte de relaxamento. Então, algumas mulheres, até por terem essa alteração do nervo, acabam, por estarem acima do peso, acabam tendo esse problema. Né? Então, infelizmente, a vida moderna, ela requer alguns cuidados, que é alimentação, exercício físico e fortalecimento dessa região.
Perfeito. Me dá um minutinho, doutor Nelson Liboni. Doutor Nelson Liboni, é mito ou verdade que os tratamentos podem ser clínicos ou cirúrgicos? Assim, principalmente nos casos, isso aí é verdade, né? Porque nos casos de hérnias, quase todas, né? São várias hérnias que acometem a região, hérnia inguinal, hérnias femorais, obturadoras, né? Atípicas, a gente tem que operar, né? Existem alguns casos que, por exemplo, que as mulheres têm incontinência anal, né? Por causa principalmente de parto, quando você fazia episiotomia antigamente, às vezes tem uma flacidez muito importante, também tem que fazer cirurgia. Mas a grande maioria dos casos de obstrução e de dores, hoje existem tratamentos modernos, entre elas o biofeedback, né, que é ensinar a pessoa a evacuar, por exemplo, ela relaxa a musculatura pélvica e faz a contração com o abdômen e com a parte diafragmática. E aí você treina a mudar o modo operante desse tipo de evacuação. Existem outros tratamentos clínicos fantásticos hoje, em termos através de exames, a gente consegue fazer a correta correlação do que tem que ser feito. Então, a ressonância nuclear magnética é um exemplo que dá bastante dados sobre a pelve feminina, né? E o trânsito colônico é outro, para ver se o paciente tem uma inércia colônica ou ele tem uma defecação obstruída por problemas retais no períneo. Isso é uma coisa bastante importante. A videodefecograma também vai mostrar se há um descenso do períneo, né? Você viu que essa imagem é bem interessante? Você coloca um contraste e a pessoa vai evacuar, e aí você estuda todo o movimento da evacuação durante o exame. E aí você vê se houve mudança do ângulo ou não, e se você tem algum descenso ou não desse períneo. E isso ajuda a orientar qual tratamento que você vai ter que fazer para esse paciente. Um exame bastante usado também é o ultrassom endoanal, para ver se tem alguma lesão esfincteriana ou algum problema outro maior na pelve. Tá? E a manometria no retal, que está sendo bastante utilizada, e ela é usada junto com o biofeedback, para a gente entender se você perdeu a sensibilidade na região do reto, se você está tendo uma contração que não era para ter. Porque na hora que a gente vai no banheiro, você força as portinhas, tem que abrir, né? Tem pessoas que têm essa contração, né? Que a gente chama de proctalgia fugaz ou outro problema. Isso faz com que, de uma certa maneira, exista um tratamento específico para esse tipo de problema. Então, esses exames, não são poucos exames, são vários problemas que nós temos, e os exames são vários, não são um só, né? Tem mais do que esses, mas é importante fazer uma avaliação bem ampla, exatamente para abordar. E o principal é o exame físico e a história clínica. A paciente tem que falar para o seu ginecologista, ou para o seu proctologista, ou seu clínico, o que está acontecendo com ela, que muitas vezes, por vergonha, tem vergonha de falar que está perdendo fezes na roupa íntima, ou porque está perdendo urina, ou porque está tendo dor na relação, ou porque ela acorda à noite com dores dilacerantes na região perineal, são dores bastante chatas, né? Então, isso tem que ser falado, tem que ser pedido os exames, e em cima disso é feito um tratamento. E não pode demorar muito, senão você perde a chance de melhorar a qualidade de vida do paciente, e depois são coisas mais graves para se tratar. E se tiver vergonha, às vezes é o caso de trocar de profissional, né? Trocar de médico, trocar de médica, porque tem que falar. Às vezes aqui, até por experiência no consultório, às vezes a pessoa tem vergonha, a gente acaba induzindo de uma maneira tranquila, a pessoa vai falando e vai se sentindo à vontade, e aí depois acaba conversando e fica mais fácil. A história clínica é fundamental para se fazer o diagnóstico, e principalmente o exame físico. O exame físico, a gente tem que lembrar que às vezes são exames chatos, mas tem que fazer exame anal, tem que fazer exame vaginal junto, porque senão você não consegue fazer o diagnóstico, né? Então tem que perder a vergonha, a gente está acostumado a ver isso o dia inteiro, não é agora que vai ser algo diferente para nós, né? Tá certo. Vamos às perguntas do pessoal de casa, Dr. Nelson Liboni. Só consigo falar Nelson Liboni, não consigo falar nem só Liboni, nem só Nelson. Engraçado, né? A Leila diz: sinto uma dor no reto que dura apenas 1 ou 2 minutos. A dor é de forma rápida e ocorre muitas vezes à noite. O que pode ser isso? Então, isso daí se chama não sei porque eu não a examinei, não conversei com ela, estou vendo pelo relato, mas normalmente quando a pessoa conta isso, está relacionado ao que a gente chama de proctalgia fugaz.
é uma contração da musculatura do ânus e é uma dor dilacerante, parece que tem uma faca enfiada, normalmente é do lado esquerdo. Meu Deus. E isso é muito chato, né? Existem tratamentos bacanas para isso e a gente faz aconselhamento psicológico às vezes, a gente faz acompanhamento para dor, a gente ajuda com outros tipos de medicamento e o biofeedback ajuda também nesse sentido. E algumas situações a gente tem que fazer bloqueio nesses nervos ou fazer uma neuroestimulação para que essa dor não apareça mais, que é uma neuromodulação da região sacral. Isso melhora bastante a vida da paciente, viu? As pessoas não dormem, dói muito isso, viu? Que coisa. Próxima pergunta da Marina. Tenho endometriose intestinal e ultimamente venho sentindo muita dor ao evacuar. Notei também que tenho perdido urina. Pode ser algum problema no assoalho pélvico? Então, essa pergunta é bacana, Mariana. Você viu como o períneo feminino ele é complexo, né? Mas como você já tem endometriose, precisa ver se está associado principalmente no período da sua menstruação. E a ressonância nuclear magnética dinâmica, ela acaba ajudando isso, porque ela estuda o períneo e ela tira do caminho útero, ovário, a gente consegue enxergar essas lesõezinhas endometriais. Se elas estiverem muito próximas ali do trígono vesical, daquela região, pode acontecer isso, tá? Mas se você tiver um pouquinho mais de idade e teve mais filhos, a gente tem que estudar também que pode estar correlacionado a uma queda da bexiga que a gente chama de cistocele. E aí é um outro tratamento que a gente faz, tá bom? Tá joia. Me dá mais um minutinho de novo, Dr. Nelson Liboni? Claro. Vamos continuar com as perguntas para o Dr. Nelson Liboni. A próxima pergunta foi enviada pela Karine. Toda vez que vou ao banheiro, sinto uma sensação de esvaziamento incompleto. Me incomoda bastante e parece sempre que preciso fazer muito esforço. O que pode ser? Então, algumas coisas podem estar envolvidas, né? Então, uma delas é o quadro hemorroidário, tá? Que pode obstruir a saída das fezes no ânus. Você pode ter prolapso retal, é quando desce a mucosa e submucosa retal e acaba obstruindo. Você pode ter a retocele, que é aquilo que nós falamos, que é quando o reto empurra a parede vaginal por enfraquecimento do tecido ali muscular. Você pode ter ali a síndrome pélvica espástica, que ela fecha o ânus e a musculatura trava e acaba dando isso. Então, precisa ser feito o exame físico, né? E no exame físico você já mata a charada, porque no espasmo pélvico, você só de fazer o toque, você tem um ponto gatilho que você estimula esse espasmo, muitas vezes você consegue diagnosticar, e no exame anal e retal, você também consegue no exame físico. Aí você acrescenta os outros exames que nós falamos, que é a manometria e a ressonância e alguns outros exames que vão complementar para ver se ela tem algum outro problema, inclusive a colonoscopia, né? Tá. Maria Tereza diz: venho sentindo uma dor e um desconforto no reto e próximo ao cóccix. Essa dor também atinge coxas e glúteos. É como uma pressão dolorida que piora quando estou sentada. Essa dor vai e vem e dura alguns dias. Existe algo que possa fazer para tratar isso? Então, essa dor, então, ela pode ser uma delas, é a síndrome pélvica que a gente falou, porque acaba a pelve contraindo e dá essa dor no períneo e acaba irradiando para glúteo e coxas. E também existe um problema no cóccix, né? Você sabe que aquilo que nós estamos falando do home office é importante, né? Como as pessoas estão com sobrepeso e estão muito tempo sentadas, e muitas vezes as cadeiras que as pessoas estão tendo em casa não são ideais, elas acabam sentando em cima do cóccix, né? E aí acaba dando uma coxalgia, tá? Então, existe aí tratamentos de calor local, de banhos de assento, você fazer uso de analgésicos, né? E fazer alguns raios-x que a gente chama dinâmico, sentado em pé, para avaliar se esse cóccix ele está solto, né? Entre aspas, né? Ou se ele está mais torto do que o normal. Às vezes é a causa da dor, né? E se for o assoalho pélvico espástico, você tem que fazer biofeedback, você tem que fazer tratamentos
outros para melhorar isso. O biofeedback é aquilo que nós conversamos há pouco, que é aprender a relaxar o períneo na hora que você for evacuar, mas normalmente está relacionado com isso. Mas também tem que afastar outras causas osteomusculares, né? Então, algumas artroses específicas, alguns problemas de coluna também lombar têm que ser investigadas. Silvia Célia, como funciona o exame chamado teste do balão? Foi solicitado que eu fizesse por conta de uma constipação intestinal frequente há meses. Então, esse exame é um exame bem simples, né? Você fica colocado de lado, é introduzido um fiozinho com um balãozinho e ele aumenta o conteúdo que está lá dentro e ele tem alguns sensores. Quando a pessoa sente vontade de evacuar, né, ela avisa, né, e ela expele o balãozinho. Então, isso me dá a sensibilidade retal, porque é o reto que abre as portinhas do ânus para eu poder ir no banheiro. Ele dá um estímulo para o cérebro e o cérebro manda essa mensagem. Então, se eu tiver uma baixa sensibilidade retal, vai dar isso. Ou se eu tiver uma contração exagerada dessa região anal, como na proctalgia fugaz, né? Ou se eu tiver algum outro problema. Então, é um exame bem simples, é feito com ela acordadinha, não é constrangedor, porque normalmente quando são mulheres que acabam fazendo esse exame, ou até homens que acompanham, mas não tem problema nenhum. E ele dá uma série de dados importantes, se a pessoa tem incontinência anal, se ela tem hipercontração, se ela tem baixa sensibilidade. É um exame importantíssimo para complementar a investigação do períneo, viu? Então, olha como é complexo, não é fácil não, sim, viu? Sim. Tem que fazer exame, tem que pedir exames complementares, tem que ver a história, não é simples não. E o mais engraçado é que eu fui pensando, o Dr. Nelson Liboni foi respondendo assim, será que precisa de anestesia? Não, faz com ela acordada. Nossa, mas deve ser constrangedor. Não, não é constrangedor. Eu fui pensando, as respostas foram vindo. Então, é um exame que é mais fácil do que... Mais fácil eu não diria, mas é menos complicado do que parece. E não tem nenhum preparo especial. Normalmente a gente acaba indo para fazer um flitinema, que é uma limpeza local ali, para fazer o exame só e fazer uma dieta mais tranquila, mas não tem nada de especial, viu? Muito tranquilo. Dr. Nelson Liboni é médico, cirurgião gastrointestinal. Site do Dr. Nelson Liboni, clinicafactum.com.br, Factum com C mudo e M de Maria no final. clinicafactum.com.br, no YouTube Clínica Factum e no Instagram @Clínica Factum. É conteúdo para ser digerido e assimilado por pessoas leigas. É isso aí, a gente está fazendo esse trabalho, né, de informação médica. Tem muita informação, mas a gente quer mostrar uma informação com conteúdo, e se alguém tiver interesse, né, no assunto, ela pode se aprofundar, que lá vai ter todos os ícones. A última entrevista bem interessante foi com uma das mulheres da Polícia Civil, que é de crimes cibernéticos, e ela disse algumas informações muito importantes, né? Porque eu mesmo fui hackeado algumas vezes, até minhas fotos e pessoas passando por mim, infelizmente, mas hoje é um crime visto por lei de 4 a 8 anos de prisão, né? Então, que é uma coisa bacana que talvez esses criminosos não saibam, e eles vão estar agora sujeitos, e essa delegacia é bem importante no sentido de coibir esse tipo de situação, porque hoje o mundo é cibernético, não tem jeito, né? Exato. E aí fala sobre a atuação dos médicos, como é que as pessoas estão se expondo, como evitar, como procurar. A gente colocou até um site, foi a última entrevista. E a próxima entrevista nós vamos falar sobre refluxo e problemas de fonação, e a próxima nós vamos falar de câncer de esôfago, que é o Barrett, né? Se tem a ver com refluxo. Então tem algumas entrevistas bem interessantes, as pessoas vão pedindo para nós no canal e a gente vai colocando isso no ar. Tá bem bacana, viu? Tudo gratuito. Sim. Tudo gratuito. Agora eu vou falar uma coisa para você falou do nome, porque você é muito educada, né? As pessoas me chamam de Nelson Liboni, mas já me chamaram de Cibone, Ivone, Delboni, é ótimo. Uma vez eu entrei no elevador, estava no elevador do hospital, perguntaram, você conhece uma tal de Doutor Ivone? Eu falei, eu não tenho ideia. Eu entrei no quarto, aí a pessoa entrou e falou, eu sou o Doutor Liboni. A pessoa se escondeu debaixo da cama. Então, acontece essas coisas, viu? Doutor Nelson Liboni, muito obrigada, viu? Não, é Nelson Liboni. Isso, exatamente. Não é Delboni nem Ivone. Muito obrigada, boa semana, viu?